Bom dia, alunos. Olha, agora nós estamos entrando na nossa penúltima sequência didática, que é a SD3, 13, aliás, que é a embriologia. Nessa embriologia, a gente vai estudar ou mostrar para vocês como que um ovo se desenvolve e dá origem a um novo ser vivo. Esse assunto vocês vão encontrar no livro, na parte 3, lá na página 657, 658. Nós vamos dividir este assunto em tópicos bem pequenos para a gente ir bem devagar, para vocês não se perderem no meio de tantas palavras novas, de tanto vocabulário novo. Tudo bem? Vamos então iniciar a nossa aula com esse tema tão interessante, tão intrigante. Afinal de contas, depois da fecundação, essa célula já é um novo ser vivo, uma nova vida, ou ainda não é? É uma questão bem filosófica, né? Para a gente definir se já é uma nova vida ou não. Para deixar bem claro para vocês, eu, professora Mara, creio que sim. Admito que, após a fecundação, esse ovo que se forma já é um novo ser vivo, porque se nada interferir nesse desenvolvimento, ele vai originar um novo ser vivo. Portanto, qualquer coisa que interfira nesse desenvolvimento é uma interferência para evitar essa nova vida, tá bom? Bom, nesse tema, nós vamos então fazer a pergunta: ocorreu a fecundação, e agora? O que é a fecundação? A fecundação é o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. E isso se dá em todas as espécies, animais ou vegetais, que têm reprodução sexuada. Então, os gametas são células haploides. Então, o gameta masculino é uma célula haploide, o gameta feminino é uma célula haploide, e quando os dois se juntam, é como se eu fizesse uma soma, N mais N vai dar 2N, que é uma célula diploide, portanto, essa célula que se formou após a fecundação, ela se chama ovo ou zigoto, ok? E é uma célula diploide. Diploide por quê? Porque foi a união de duas células haploides, que são os gametas. Ocorreu a fecundação. O que vai acontecer? Então, o nosso objetivo é mostrar para vocês que a partir desse ovo ou desse zigoto, né? Ovo ou zigoto são dois nomes para a mesma célula originada da fecundação, surge um novo indivíduo. E como é que essa célula se desenvolve para formar esse novo indivíduo? Então, a ciência que estuda toda essa sequência é chamada de ontogênese. A ontogênese, então, é uma sequência ordenada e contínua de eventos que acontecem para formar um novo indivíduo. Então, tudo que a gente vai mostrar para vocês em imagens, imagina que essas imagens não são estáticas. Imagina que se a gente pudesse fazer um filme disso. Então, em um filme, isso demoraria alguns minutos, alguns dias, algumas semanas, para eu ter o meu filme completo, que é desde o ovo até a formação de um novo ser vivo, ok? E quem é que comanda todas essas transformações, todas essas diferenciações? Quem comanda isso? Em princípio, a gente sabe que são os conjuntos de moléculas de DNA herdados dos pais. Então, é esse material genético que vai ordenar, comandar, dirigir toda essa movimentação e toda essa transformação. Por isso que uma mulher grávida não pode fazer exames
de raio-x, por exemplo, porque a radiação pode interferir neste material genético, causando mutações, e toda essa sequência ordenada pode ser alterada, né? Pode então causar problemas, não só a radiação, como alguns medicamentos, como, por exemplo, alguns vírus, algumas bactérias, alguns protozoários, podem intervir nesta sequência ordenada e contínua de eventos. Então, principalmente a mulher, né, grávida, ela tem que tomar muito cuidado com essas interferências externas. O tabaco, né, o fumo, a bebida alcoólica, as drogas também vão afetar essa sequência ordenada, tá bom? Bom, e como que é essa sequência ordenada? Olha só, a gente vai partir aqui, ó, um ovócito que foi fecundado por um espermatozoide e formou uma célula-ovo. Essa célula-ovo é diploide e a gente chama essa célula-ovo de totipotente. O que é uma célula totipotente? Tot vem de total, de 100%. Potente é a potencialidade que ela tem de originar todas as células que comporão o corpo de um ser vivo. Aqui, por exemplo, a gente está exemplificando com as células do corpo de um animal, de um mamífero, né? Então, aqui, olha, eu tenho uma célula totipotente. A partir dessa célula totipotente, por mitoses consecutivas e sucessivas, como uma progressão geométrica, estas células vão se multiplicando e sofrendo uma certa diferenciação. E no final, todas elas terão um destino para formar cada uma um tipo de célula dos tecidos que formam o corpo de um animal mamífero adulto. Tá certo? Aqui, por exemplo, a gente tem todas as células de um mamífero adulto, mas eu posso ter, por exemplo, de uma ave, de um réptil, ou de outro animal qualquer também que saíram de um ovo, a partir do desenvolvimento de um ovo. Então, esta célula totipotente, ela é capaz de originar qualquer célula de um organismo daquela espécie. Ela é totalmente capaz de originar qualquer tipo de célula, ok? Mas à medida em que estas células vão se multiplicando e sofrendo certas mudanças, essa capacidade de originar qualquer tipo de célula vai diminuindo. E aí, a gente tem a classificação de células totipotentes, células pluripotentes e células multipotentes, né? Que já são células diferenciadas, mas que por uma necessidade ou outra, elas conseguem produzir outras células a partir delas mesmas, né? Tanto assim que quando uma pessoa tem leucemia, por exemplo, ela tem que receber transfusão de medula óssea, porque na medula óssea a gente tem células multipotentes capazes de originar as células do sangue, né? Tanto o glóbulo branco quanto o glóbulo vermelho. Mas elas não são capazes de originar, por exemplo, uma célula nervosa. Então, a capacidade dela de se diferenciar está bem reduzida, ok? Bom, aqui a gente tem uma fotografia eletrônica de um ovócito, e aqui a gente tem um pronúcleo masculino, um pronúcleo feminino, ou pode ser o contrário, né? Não dá para identificar aqui. Essas duas bolinhas aqui do lado são os corpúsculos polares, que vão degenerar, né? Vão desaparecer, e aqui eu tenho um ovócito, então, que pela união dos dois núcleos vai virar uma célula diploide, um ovo ou zigoto. Só que desse ovo ou zigoto vai surgir um novo ser vivo, certo? Muito bem.
Só que tem seres vivos que são autótrofos e tem seres vivos que são heterótrofos, mas mesmo seres vivos autótrofos, eles só conseguirão produzir a substância nutritiva que eles precisam quando eles já tiverem, por exemplo, toda uma aparelhagem celular e todo um processo bioquímico que é bem complexo para uma célula só. Então, mesmo um vegetal, por exemplo, o embrião de um vegetal não consegue fazer fotossíntese, ele só vai conseguir fazer fotossíntese quando tiver a primeira folhinha com clorofila. Então, eu pergunto para vocês, do ovo, até que esse ser vivo consiga outra fonte de nutrição, como é que esse ser vivo que virou embrião vai se alimentar? Normalmente, a célula feminina já traz consigo uma substância nutritiva que nós chamamos de vitelo. No caso dos vegetais, é chamado de endosperma, né? Então, essa substância nutritiva vai ser a responsável por nutrir esse embrião que vai se desenvolver aqui até que eles sejam capazes de outra fonte de nutrientes. Só que nem todos os ovos ou zigotos contêm a mesma quantidade de vitelo, vai depender muito de como esse embrião vai se desenvolver. Então, por causa disso, a gente vai deixar os vegetais de lado, vamos nos deter nos animais e vamos ver então que, de acordo com a quantidade de distribuição de vitelo, eu posso classificar esses ovos. E eu classifico esses ovos em 4 tipos. O ovo, olha essa palavra, gente, oligolécito. Lécito vem de vitelo, né? De substância nutritiva. Oligo, pouco. Médio ou heterolécito, mais ou menos. Telolécito é que ele é total, totalmente cheio de vitelo. E centro quer dizer que está na porção central do ovo. Olha só, esse amarelinho está representando os grânulos de vitelo, ok? Aqui eu tenho pouquinho vitelo. Por que eu tenho pouquinho vitelo? Por que este ovo é um ovo oligolécito? Este ovo é um ovo de protocordados e de mamíferos. Ah, professora, mas por que esse ovo tem pouquinho vitelo? Gente, vamos imaginar que nós, por exemplo, somos mamíferos e o nosso embrião, quando ele está se desenvolvendo, ele forma uma placenta e a partir daí a mãe que vai nutrir o embrião através da placenta. Então ele precisa de vitelo só até formar a placenta. Formou a placenta, ele não precisa mais de vitelo. A nutrição passa a ser de outra fonte. Já o ovo, por isso pouquinho vitelo, o suficiente para chegar até uma certa fase de desenvolvimento embrionário. Já o ovo de anfíbios são ovos mediolécitos ou heterolécitos. Tem uma quantidade mais ou menos média, nem tanto, nem tão pouco. Mas por quê? Porque os anfíbios têm aquele desenvolvimento de metamorfose. Lembram que ele tem o ovo, o embrião, e aí ele é um girino. Então, ele precisa de vitelo até chegar em embrião. Quando ele vira girino, ele já é capaz de se alimentar sozinho. Então, ele não depende mais de vitelo. Agora, peixes, répteis e aves, peixes que não têm alevinos, né? Que é a larvinha do peixe, a fase de metamorfose do peixe. Então, os peixes, répteis e aves, vamos nos deter em aves para ficar bem forte na cabeça de vocês. Uma galinha, gente, que bota ovo e esse ovo desenvolve um pintinho. Depois de 21 dias é que o pintinho vai nascer. E nesses 21 dias o pintinho come o quê? Né? Então, ele vai ter que se alimentar de vitelo. Por isso, o ovo da galinha
tem muito vitelo, mas muito mesmo. Quando vocês olham a gema de um ovo, todo aquele amarelo da gema do ovo é o vitelo desse ovo de galinha, ok? E já nos artrópodes, né, que tem todas aquelas fases de metamorfose, uns mais, outros mais fases, outros menos fases, eles têm um vitelo distribuído aqui, olha, na região central do ovo. Agora, esse vitelo, gente, que é a substância nutritiva do embrião, ele vai interferir em como esse ovo vai se dividir, porque este vitelo tem bastante gordura, né? Tem bastante colesterol. Então, como é que essa gordura vai interferir na divisão mitótica desse ovo? Nesse caso, de acordo com a quantidade de vitelo, esse ovo vai se dividir de formas diferentes. Por exemplo, nessa fases do desenvolvimento embrionário, olha, eu tenho o ovo, o zigoto, que vai se dividir por mitoses até formar uma mórula, que é um conjunto de 32 células, e isso vai virar uma blástula. Só que de zigoto até mórula é o que nós chamamos de segmentação, até o iniciozinho de blástula. Mas daqui para cá, esse zigoto vai ter que se dividir várias vezes. E como é que o vitelo vai interferir nisso aqui? Tá certo? Essas outras fases a gente vai ver em aulas para frente. Agora nós vamos nos deter nisso aqui, olha. A nossa pergunta é: o zigoto tem vitelo, mas a quantidade de vitelo vai interferir como para ele virar uma mórula? E aí a gente tem o seguinte: segmentação ou clivagens são as primeiras divisões mitóticas consecutivas do ovo até formar uma mórula, ok? Cada uma das células resultantes da clivagem do zigoto é chamada de blastômero. Então, olha, eu tenho um ovo. Primeira divisão, eu formo 2 blastômeros. Segunda divisão, eu formo 4 blastômeros. Terceira divisão, eu formo 16 blastômeros. E daí por diante. Até formar um aglomerado de células que nós vamos chamar de mórula. Agora preste atenção nisso, gente. Nesse período de segmentação, as rápidas mitoses fazem com que o número de blastômeros aumente, porém, há uma redução de volume desses blastômeros. Por quê? Porque o volume da mórula é o mesmo volume do ovo. Então, imagina que eu tenho uma bola, que é o ovo, e eu vou fazer divisões dessa bola, mas o volume da bola eu não vou aumentar, o volume total da bola eu não vou aumentar. Isso significa que as bolinhas que vão surgindo dessa bola vão ter que ser cada vez menores, um volume bem menor, ok? Agora, como que essa formação dessa mórula é influenciada? Pela quantidade e distribuição do vitelo. Então, nós vamos ver no slide seguinte. Essas clivagens, elas podem ser classificadas de 2 tipos. Holoblástica, holo de total, ou meroblástica, mero de parcial, ok? Essa holoblástica, quer dizer, o ovo vai dividir inteiro. Uma célula divide e forma 2, ela vai dividir inteiro. Ela pode ser igual ou desigual. Ai, professora, mas como que é isso? Olha, se dessa célula, deste ovo, surgirem 2 células com volumes iguais, eu vou dizer que ela é holoblástica igual. Porém, se surgirem células com volumes desiguais, eu vou dizer, então, que ela é uma holoblástica desigual. E o que é que faz essa diferença aqui? Quantidade de vitelo e o lugar onde ele está.
Quem que tem uma divisão holoblástica igual? Os ovos oligolécitos. Por que, professora? Porque eles têm pouco vitelo. Não vai interferir tanto nessa divisão celular. E quem é que tem uma holoblástica desigual? O ovo mediolécito. É aquele ovo que tem uma quantidade média de vitelo, porém está deslocado para um dos polos do ovo. Né? Então, de um lado da célula tem menos vitelo e do outro lado tem mais vitelo. Onde tem mais vitelo, essa divisão vai ficar prejudicada, ela vai ocorrer com mais devagar, com mais dificuldade. E uma meroblástica pode ser discoidal no ovo megalécito ou superficial no ovo centrolécito. Pessoal, vamos esclarecer isso aqui olhando as imagens? Vamos lá? Olha só. Segmentação holoblástica é igual. Olha, eu tenho um ovo que divide e formam duas células iguais, 4 iguais. Aqui, olha, 8 iguais. Aqui, 16 ou 32 iguais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui tem 16. 2, 4, 2, 4, 8, 16. Ok? Essa estrutura aqui, ó, aparecendo uma amora, eu chamo de mórula. Daí vem o nome mórula, porque tem uma aparência de amora. As células chamadas blastômeros têm o mesmo tamanho. Por que que isso acontece? Porque este ovo tem pouquinho vitelo, não vai atrapalhar tanto a divisão celular. Agora, nesse ovo aqui, mediolécito, que é o dos anfíbios, né? Lembra lá atrás? Ele vai ter mais vitelo aqui embaixo e menos vitelo lá em cima. Olha lá. Aí, na divisão celular, olha, aqui é uma divisão longitudinal, a outra longitudinal, mas quando vem a terceira divisão transversal, estas células aqui embaixo vão ficar com maior volume do que estas aqui em cima. Então, esta mórula vai ter células com volumes diferentes. Por isso que eu falo em holoblástica desigual. Olha, ele dividiu todinho. Não ficou nenhuma parte sem dividir. Mas estas células aqui ficaram com volume maior e essas aqui com volume menor. Por isso elas têm o nome de micrômero e macrômero, porque vem de blastômero. Blastômero pequeno, micrômero. Blastômero grande, macrômero. Ok? Ai, professora, micrômero e macrômero eu tenho que decorar? Não, mas blastômero eu tenho que decorar? Sim. O nome dessa célula, sim. Ok? Agora, e essa outra aqui? Olha só. Isso aqui é um ovo de galinha, de réptil, que precisa de vitelo para nutrir um embrião por 21 dias, né? Então, ele é mega lécito, ele é mega cheio de vitelo. E tudo isso aqui é vitelo, onde que o embrião vai se dividir? Lá na pontinha onde não tem vitelo. Então, aqui, olha, nem divide isso aqui, nem divide. Toda a divisão vai ficar restrita a esse disco aqui. Quer ver, gente? Quem tem curiosidade, pega um ovo e quebra num prato, abre ele no prato cru, lógico, né? Vocês vejam a geminha, a gema amarela. Dentro da gema amarela, vocês vão ver um pontinho, um halozinho mais claro. Esse halozinho mais claro é o que nós chamamos de polo animal. Se esse ovo estiver fecundado, é ali que vai começar a desenvolver o embrião. Olha, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, e aqui formou, então, a mórula. Ai, professora, aqui embaixo não dividiu? Não, gente, aqui só tem vitelo. O vitelo não deixa dividir, somente no polo animal. Virou uma mórula, né? Que é o disco germinativo. É daqui que vai formar o embriãozinho, tá bom? Agora, esse ovo aqui, que é o dos artrópodes, olha que interessante. O vitelo está tudo aqui, certo?
Então, ele vai dividir o núcleo, divide. Aí o que acontece? Os núcleos migram para a periferia. Está aqui, olha, a periferia onde não tem vitelo, para continuar a divisão. E o vitelo vai ficar restrito aqui no meio. Então, essas células começam a se alimentar desse vitelo aqui, até que o vitelo acabe. E aí, por exemplo, se é um inseto que tem uma metamorfose completa, ele já está quase terminando o seu estágio de casulo e virando uma borboleta, por exemplo, tá certo? É um ovo centro-leste. Observe que a divisão é só onde não tem vitelo, ó. É só onde está pouquinho vitelo. O vitelo está todo aqui dentro. Começa no meio, mas os núcleos migram para a periferia, ok? Muito bem, gente. Voltando um pouquinho, só para a gente ver. Holoblástica pode ser igual, desigual. Meroblástica pode ser discoidal e superficial. Igual é o do nosso mamífero, ovo oligolesto. Desigual, o ovo mediolesto, aquele que tem mais ou menos vitelo, que é o dos anfíbios. Meroblástica discoidal é o ovo megalécito, que é o da galinha e do réptil, por exemplo, e superficial é do ovo centrolesto, porque é só na superfície do ovo, que é o ovo dos artrópodes, ok? Guardem bem esses desenhos. Primeira clivagem, segunda clivagem, terceira clivagem, quarta clivagem, aí eu tenho a mórula. Primeira clivagem, segunda clivagem, terceira clivagem, quarta clivagem, eu tenho a mórula. Qual a diferença dessa para essa aqui? É que aqui todas as células, todos os blastômeros têm o mesmo volume, aqui não. Por que aqui não? Porque onde tinha mais vitelo, as células vão ficar com volume maior, ok? E já nestas células aqui, nesses ovos, né? O vitelo é tão grande aqui que só vai acontecer primeira clivagem, segunda clivagem, terceira clivagem, quarta clivagem, somente neste polo animal. No resto do ovo não acontece essas clivagens, tá certo? Só onde vai ser embriãozinho naquele tampinha da laranja, ok? Já nos ovinhos centro-lestos, que são dos artrópodos, toda a clivagem, depois que divide os núcleos, passa a ser superficial, só aqui, ó, na superfície do ovinho, que vai formando, então, a mórula, e a partir daqui forma, então, um embriãozinho e se desenvolve até se tornar um adulto. Alguma dúvida? Vai lá no fórum e pergunta, pegue o livro e estude. Aula dada, aula estudada, porque com certeza ela será cobrada, tá, gente? Então, olha só, tchau, até nossa próxima aula.